Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 14, onde vamos estudar, olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo número 3, é aquele que fala assim: há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje estudaremos os itens 13 ao 15. São instruções dos espíritos e ali ele fala sobre mundos de expiações e de provas. Expiação é que de ficar espiando? Não, expiações é de sofrimentos e de provas, tá? Então, para a gente analisar isso aí direitinho, ok? Bom, a nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangeliololar2012.blogspot.com. Você entrando lá, tem o QR Code também, né? Você entrando lá, o que você vai encontrar? Esse vídeo. Tem muita gente que quer ver só no YouTube. Tá ok, mas é mais completo quando você entra no próprio site. Por quê? No site tem esse vídeo. Além de ter esse vídeo, você vai encontrar o texto do Evangelho. Além de encontrar o texto do Evangelho, você vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje, por exemplo, vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, você já está vendo aqui, tá? Do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente bota em vermelho ali. Ou seja, tá tudo mastigadinho para você. Falando no popular, né? A gente está deixando você na cara do gol. Se você conhece alguém que não é brasileiro, que não sabe falar em português, pode também clicar em configurações, depois faixas de áudio, e vai poder também acompanhar esse estudo em inglês. Também tem essa possibilidade, tá? Quem quiser mandar um WhatsApp, às vezes tem pessoas que falam assim: poxa, Sérgio, eu tenho algumas dúvidas e tudo mais, eu queria fazer o curso do autoconhecimento, que é um curso aí que leva 1 ano, que você se forma inclusive como psicoterapeuta. Eu quero te convidar para uma palestra, para um estudo, eu quero tirar dúvidas, eu quero fazer terapia com você ou alguém da equipe. Tem gente que fala assim: ah, Sérgio, eu não queria fazer terapia com homem. Na nossa equipe tem psicoterapeutas mulheres que vão te atender online também. E como é que faz para mandar um WhatsApp para mim? Você está vendo aqui na tela, ó. 21 99247 5631. 21 99247 5631. Então você manda o zap, tá? E aí eu vou sempre responder. Todas as mensagens são respondidas. Todas elas, sem exceção, são respondidas. Tá ok? O que mais que eu posso dizer para você? O nosso e-mail, você está vendo aqui também na tela, ó, amor, perdão e fé, @gmail.com. Então você pode mandar o e-mail, amor, perdão e fé, @gmail.com. Eu também vou sempre responder. E queria te fazer um convite. Em 2018, nós fundamos o Centro Espírita Amor, Perdão e Fé no Rio de Janeiro. Tá? Você já está vendo aqui na tela o link amorperdãoefé.com, no Rio de Janeiro, no bairro Campo Grande. Você pode ir lá presencialmente, fazer o tratamento da casa, assistir as palestras. No tratamento tem as sessões de terapia, tá? Essas sessões de terapia são fundamentais. A maioria das casas espíritas esquece disso, porque não adianta você ter esse conforto, essas mensagens com as palestras, com os estudos, se você não tiver também um acompanhamento do teu emocional. É tão simples isso, gente. Para eu ter uma boa conexão com espíritos superiores, emocionalmente eu preciso estar bem. Quando eu estou com pensamentos elevados, eu fico numa sintonia compatível com espíritos superiores. Quando eu estou triste, aborrecido, irritado, estressado, ó, conexão com espíritos inferiores. Então a gente tem tudo isso no Amor, Perdão e Fé. Você entra no site, vai poder acompanhar as palestras e os estudos da casa. Tá certo? Dito isso,
vamos dar início ao estudo de hoje com a nossa prece de abertura. Vamos lá então, né? Vamos então fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos a Deus, Jesus, espiritualidade amiga, os nossos anjos da guarda, os benfeitores e anjos guardiães, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado e de conhecimento. Agradecemos também a esses espíritos de luz que desde cedo já se encontram em nossos lares, no teu lar, preparando, limpando, higienizando espiritualmente falando e harmonizando esse local para este momento de luz, no momento do Evangelho no lar. Que todos presentes nesse estudo, encarnados e desencarnados, possam receber a ajuda, o auxílio, o conforto e o amparo que lhes são necessários. E que possamos desenvolver esse estudo com muita paz, com muito amor, com muita alegria, podendo encerrar ele num estado muito melhor do que o que nos encontramos ao começar. Mais uma vez agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Eu lembro a você de você já pegar a tua jarra, o teu copo com água, vasilhame, ó, o meu já está aqui, tá bom? Para a fluidificação da água. Se for o caso, você pausa aí, dá uma pausa. Pausa, pega e coloca. Porque enquanto fazemos o estudo, a própria espiritualidade já vai fluidificando. E depois nós também fazemos a fluidificação da água, tá bom? Eu lembro toda hora isso. Muita gente fala, Sérgio, mas essa água aqui, ó, é uma gravação dessa água. Essa que está aqui é gravada. Você não vai desfrutar de nada dela. Mas você está ao vivo. Então a água que está aí com você está sim sendo fluidificada. Ok? Dentro disso, vamos então para a página de preparo. Eu sempre lembro, né? Aqui a gente não tem leitura aleatória. Aqui a página de preparo, o texto da página de preparo, sempre tem algo a ver com o estudo do Evangelho. 99% de quem faz Evangelho faz leitura aleatória. Pega aqui o Caminho, Verdade e Vida, abre uma página ao acaso. É um tema muito bacana, muito construtivo, mas que muitas vezes não tem nada a ver com o que está sendo tratado no estudo do Evangelho. Deu para perceber aí? Então, hoje, livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Quem é Emmanuel? É um espírito, tá? E psicografado pelo Chico Xavier, que hoje também é um espírito que está do lado de lá. Mas na época que chegou, o Chico Xavier estava encarnado, tá certo? E aí, é o capítulo 72, cujo título é Transitoriedade. Transitório, né? Do Caminho, Verdade e Vida. E o Emmanuel pegou uma citação de Paulo, que foi anotado em Hebreus, capítulo 1, versículo 11. E o que Paulo falou ali? Eles perecerão. Perecerão, eles vão ter fim, terão fim. Mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Igual a roupa. A roupa não envelhece? Você vai, eu vou usar essa roupa aqui eternamente? Não, daqui a uns anos já era. Vou ter que comprar outra, né? Então, ele começa com essa citação. Gente, eu acho às vezes tão curioso, porque, principalmente, né, é lógico, eles não fazem isso por maldade, fazem por desconhecimento e fazem também por acreditarem nas palavras de outras pessoas que não conhecem e falam uma bobagem, né? Porque às vezes a gente vê pessoas de outras crenças religiosas, mas você não segue Jesus, você devia seguir Jesus, larga isso para seguir Jesus, você devia ler a Bíblia. Olha que em todos os evangelhos lá a gente tem aqui uma citação bíblica. Todos. São 225 estudos que a gente faz para o evangelho inteiro. Todos têm citações bíblicas. No início de cada capítulo, são 28 capítulos, todos começam com citações bíblicas. E às vezes vem, aí você vê, né? Não é maldade. Essa pessoa ela fala com a maior das boas intenções. Mas ela fala de uma maneira que é por ignorância. Ela ignora, ela não tem ideia de que seja desse jeito. Então é você ter a tranquilidade, que muitas vezes ela faz até você ficar se sentindo culpado, né? Todos os estudos, pega qualquer estudo aqui aleatório.
Vai lá no site, Evangelho lá 2012.blog, pega qualquer um. Todos têm alguma citação bíblica. Pelo menos que seja na página de preparo. Né? Muitas vezes no estudo do Evangelho a gente está desenvolvendo, né, de uma citação que vai colocando para a gente. Então, o Emmanuel fala assim. E aqui a gente explica com alguns detalhes que muitas vezes a pessoa que de outras crenças nem sabe direito. Por exemplo, o Emmanuel começa falando assim, ó, fala-nos o Eclesiastes. E aqui, quando você está no site, a gente bota entre parênteses, né? Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento, que tem 12 capítulos, e se fala muito sobre malefícios das vaidades e ambições. Então, ele coloca muito isso. Eu lembro toda hora, vaidade e ambição, o excesso de vaidade e o excesso de ambição faz mal. Agora, se você tiver de uma maneira controlada, eu lembro toda hora aqui, é a vaidade que faz eu estar aqui com uma roupinha mais ou menos arrumada, de barba feita, o meu cabelo aqui eu não estou todo descabelado, né? É a vaidade que faz isso. Entendeu? Agora, se de repente eu fico com aquela vaidade, não. Se não tiver 100%, nossa, eu estou com um fio de cabelo em pé, não vou gravar, aí já faz mal. A ambição também. Eu vou ter sim a ambição de crescer, de evoluir, de progredir. Agora, se de repente eu tenho uma ambição que é de querer dominar todo mundo, de ter todo mundo aos meus pés, aí já é uma ambição que não é saudável. E infelizmente, o orgulho, vaidade e a ambição são 3 sentimentos que muitas vezes, a grande parte das pessoas, acaba indo para um extremo. É engraçado, uma parte da população vai para a ausência. Mas não pela ausência, porque ela tem medo de exagerar no extremo. E outros vão para o extremo. São poucos, talvez, os que consigam entender. Eu vou sim ter a vaidade, ter o orgulho, ter a ambição, mas sabendo qual é o limite que eu vou ter aquilo ali sem fazer com que isso seja nocivo, né? Então, o Emmanuel fala assim, né? Já expliquei então sobre o Eclesiastes, né? E aí eu vou ler aqui. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho, na agitação, né, das ambições desvairadas da terra. Gente, ambição desvairada. Eu vou contar uma história que eu acompanhei como psicoterapeuta, e é lógico, sem citar nomes, tá? Mas isso aconteceu na Inglaterra, de uma pessoa, e hoje eu posso falar que essa pessoa permitiu. Essa pessoa tinha a seguinte característica: ele era judeu e ele tinha como objetivo de vida, olha só a ambição desvairada, olha a ambição dele. Ele queria que na hora que ele morresse, ele fosse o morto mais rico do cemitério. Olha a ambição desvairada, como é que fala? O morto mais rico do cemitério. E ele viveu a vida inteira juntando, tendo uma... Você imagina a vida desse cara. E ele tendo ali, já tinha não sei quantos milhões, já tinha um dinheiro enorme, aquela coisa toda. E quando já estava assim, quase nas bodas de ouro, a esposa não aguentava mais, o cara se tornou insuportável. E aconteceu o seguinte: a esposa se separou dele, se casou com uma outra mulher e se separou dele. E aí teve que ter a partilha dos bens, levou metade. Olha a ambição desvairada. No que levou essa metade, sabe o que aconteceu? Ele entrou em choque. Ao entrar em choque, ele percebeu que a partir dali, mesmo que ele continuasse juntando, ele não ia conseguir, na hora de morrer, ser o morto mais rico do cemitério. E aí caiu a ficha para ele. Ele resolve, então, botar um pé no freio, ter uma vida mais tranquila. Foi, comprou uma casinha num lugar, numa praia, que dava para ele pescar, que dava para ele curtir, conheceu uma outra moça. E a partir daí é que ele começou a ter uma vida saudável. Olha que coisa.
Tudo por causa da ambição desvairada. Estou dando aqui um exemplo de uma ambição desvairada. É muito provável que você conheça determinadas pessoas que têm certas ambições desvairadas, se é que você não tem ou não teve. Gente, ter a ambição num ponto saudável, mas cuidado com os exageros, né? Entendeu? Com essa questão do ego, né? Muita atenção diante disso. Então o Emmanuel continua falando assim, né? Ali ele disse, né? Fala o Eclesiastes das vaidades e aflição dos homens, porque lógico, vai trazer aflição, né? Você imagina essa pessoa como ficou aflita? Você imagina a rotina dessa pessoa? Vamos lá na padaria comprar 10 pãezinhos? Compra 5. Compra 5 e reparte. Porque ele queria ser... olha as aflições, né? As ambições desvairadas da terra. Ele continua, né? Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Será que esse judeu, essa pessoa se conhecesse lá, né? Lembra que a gente estudou há pouco tempo? Uma rainha de França falando ali sobre várias situações, né? Como é que foi? Os valores terrenos chegando lá, o que acontecia, né? Então, criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade, aquilo que é passageiro, de tudo que palpita, né? Que bate no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito, a superioridade do Espírito. Estamos aqui no mundo encarnado, vamos sim ter a ambição de trabalhar, de buscar, de ter o nosso dinheiro, de ter o nosso bem-estar, de ter o nosso conforto, né? Essa ambição, mas eu estou vivendo no mundo material, ok, mas eu entender que isso aqui tudo é temporário. Deu para perceber isso aí? Né? Então, continuando. Ele continua dizendo ali assim, né? Consultai a pompa dos museus, né? A ostentação, o luxo dos museus e a ruína das civilizações mortas. Viveu aquela época, aquela glória, depois não é nada, virou o quê? Não tem mais nada, não é verdade? Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. Então, ele coloca, né, essa parte da homenagem dos egos, aquela coisa toda, até que ponto que isso, né, e você receber uma homenagem é muito legal. Agora, você viver em função da homenagem, você viver para ser homenageado, aí talvez já não seja muito legal. Alguém te homenagear, né? O Chico Xavier, ele foi eleito como o brasileiro, o maior brasileiro do século XX. Bacana, uma ótima homenagem. Mas você acha que o Chico Xavier, ele ficou fazendo todo aquele trabalho, toda aquela obra dele, pensando, eu vou fazer tudo isso porque um dia eu quero ser eleito como o maior brasileiro? Não fez isso. Você está percebendo? Uma coisa é você fazer o bem, porque fazer o bem é bom, e pode ser ou não que você receba uma homenagem. Bacana. E outra coisa é você estar fazendo em busca dessa homenagem. Aí já não é mais nem uma atitude verdadeira, já é uma atitude interesseira. Eu via numa casa, veja, você fazer o bem é muito bom. Nos dois casos que eu citei, está fazendo bem, é muito bom. Mas, num grau de evolução, vai estar evoluindo muito mais aquele que faz pelo prazer de fazer o bem, não pelo interesse. Eu já vi em várias casas espíritas, eu me lembro de uma que tinha sido trabalho, né, de doação, de alimento, campanha do quilo. Em várias casas tem isso, né, a pessoa vai fazer a doação. E nessa casa, assim, a doação do quilo era num cantinho ali, um quartinho ali, que o pessoal ia, levava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, fazia a sua doação. E fazia ali silenciosamente. Mas tinha uma moça que era muito engraçado, né? Porque ela esperava começar a palestra, e aí tá o público, tá o palestrante aqui, tá o público aqui, e ela sempre entrava pelo lado contrário,
para ela passar na frente ali, né, entre o palestrante e o público, no meio da palestra, com a sacolinha dela ali, com aquela doação. A doação era bacana, mas será que ela estava doando pelo seu coração? Ou será que ela estava doando pelo status, para ter reconhecimento das pessoas, para ter admiração das pessoas? Você está percebendo? Então é isso que o Emmanuel está falando aí. É você que faz isso quando você está... E agora? Você conhece alguém? Mas se você faz, está no teu tempo. É hora da gente trabalhar uma reflexão. E se você conhece uma outra pessoa que faz, também não vai chegar para ela e criticar. E ela no tempo dela vai perceber, por enquanto está bom demais, ela está doando, que bom. Mas lá na frente ela vai ter um crescimento e uma percepção. Quem sabe com você recomendando a ela assistir esse evangelho lá, não vai ser uma forma de cair a ficha dessa pessoa. Olha aí, né? Então, ele continua falando, né? As mãos calejadas, né, que já tem experiência, né, na edificação, na construção das colunas brilhantes, aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las, né? Que a pessoa está ali, ela esquece o mundo, esquece família, esquece filho, esquece tudo, ela só quer aquela ambição, só quer aquele título, né? E a gente vê isso acontecer demais. Ele continua falando assim, né? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Então, é a gente entender, é a oportunidade que a gente tem de fazer o nosso melhor, de ser um instrumento do bem. Ele continua dizendo, valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Então, quando está me faltando, eu vou ter que ter uma disciplina. Se o teu orçamento ali, o que você ganha, o teu salário com as tuas despesas está batendo ali certinho, você vai ter que ter uma disciplina. Você vai ter que se organizar direitinho, por causa dessa escassez, te traz um crescimento. Ah, Sérgio, então o legal é ter escassez. Não. E aí ele coloca aqui, preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Como é que fica agora, hein? Mas, Sérgio, eu ouvi tanta gente, tanta religião falando que o dinheiro é a raiz dos males, aquela coisa toda. O dinheiro não tem nada a ver com isso. O dinheiro não tem nada a ver com o mal. Na verdade, o mal é que está dentro de você, se você não sabe utilizar isso com sabedoria. Porque também com esse dinheiro, com essa abundância, você vai ter a possibilidade de desenvolver trabalhos de ajuda, de auxílio, de fundar instituições, de promover uma série de atitudes positivas. Você vai poder ajudar muito mais gente. Se eu estou sem grana, eu mal consigo me ajudar, tudo bem, já é bom, pelo menos eu me disciplino. E se eu estou com grana, legal, eu posso sim desfrutar, vou viajar, vou passear, vou fazer aquela coisa e vou também ajudar agora um monte de gente. Ambos são positivos. Então cuidado para não cair nessa armadilha de escassez, aquela coisa. Tem um grupo aí que adora falar menos é mais. Não, menos é menos. Menos não é mais, não. Menos é menos. E mais é mais. Jesus tem uma passagem que ele fala assim, aquele que muito tem, muito terá. E aquele que pouco tem, o pouco que tem perderá. Como é que fica isso? Não parece uma injustiça? Não parece? Porque ele fala, aquele que muito tem, ele aprendeu a trabalhar essa parte da prosperidade, essa parte do desenvolvimento. É lógico, aquele que muito tem de uma maneira honesta, digna, justa. Né? Que a gente abra aqui esse parênteses. Porque tem os outros que fazem na base de roubalheira, na base de corrupção, aí é outro papo. Mas aquele que muito tem de uma maneira honesta, justa, enfim, fazendo ali o bem, legal, ele muito terá, porque ele aprendeu a desenvolver. E aquele que pouco tem, o pouco que tem perderá, porque aquele que pouco tem, ele não sabe administrar. Ele não sabe se organizar. Mais de 95% dos ganhadores da loteria,
Mas de 95%, em menos de 3 anos vai à falência, está zerado. Por quê? Aquele que pouco tempo perderá. Ele não aprendeu a administrar. Se ele não aprendeu a administrar, eu posso te dar 2 milhões de dólares, que daqui a 3 anos você vai estar zerado. Ele precisa aprender. E é por isso que ele vive com aquela escassez. Só que fica lamentando, fica chorando, fica aquela coisa, quando ele podia falar assim, peraí, deixa eu aprender isso. Olha, o que eu já tive de gente chegando para mim, né, principalmente depois que eu vim morar nos Estados Unidos, de gente me pedindo dinheiro emprestado. Ah, eu estou com dificuldade disso, estou com dificuldade daquilo e tal, você me empresta, você me empresta, você me empresta. E eu sempre falei, eu não empresto por 2 razões. A primeira, ou eu vou perder o dinheiro ou eu vou perder o amigo. Que eu vou te emprestar, mas você não sabe administrar, daqui a 2 semanas você está sem dinheiro e vai me pedir de novo. O primeiro ponto é esse. E a segunda parte que eu vou perder o amigo, né? Agora, eu falo muito assim, você quer aprender comigo, e eu dou cursos disso, em terapia eu trabalho isso, sobre administração, organização financeira? Se você aprender a organizar-se financeiramente, daqui a um tempo, você já vai ter uma situação bacana. Você quer? Eu sempre ofereci. E isso eu te dou de graça, tá? Eu te dou várias sessões de terapia te oferecendo isso de graça. Planejamento e organização financeira. Pelo menos até hoje, sabe quantas pessoas aceitaram essa proposta? 0. 0. Desde 2012 que eu ofereço isso. 0. Lembra que eu falei semana passada? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O morrer é nesse sentido. Eu vou aprender, eu vou conhecer, eu vou entender, eu vou me organizar, eu vou me disciplinar. Não, ninguém quer. É a porta larga, né? Que a gente também já estudou de Jesus falando, né? A porta estreita, ela vai exigir da gente isso. Tá dando para perceber? Então essa escassez, dentro do que ele fala dessa escassez, o que acontece? Ela é valiosa, que ele vai viver tanta escassez até chegar um dia, desculpa a expressão, que ela vai tomar vergonha na cara e vai resolver aprender. E vai resolver se cuidar, e vai poder a buscar um outro trabalho, uma outra atividade, uma outra maneira de se organizar. Não é que eu esteja torcendo por essa escassez, mas quanto tempo que ela vai precisar viver isso para ela então ter o seu despertar? Às vezes é você que está nos acompanhando que está vivendo isso. Entenda como algo temporário. Entenda como algo que, se você trabalhar uma parte da tua disciplina, da tua organização, do teu planejamento, daqui a pouco você vai estar prosperando. Percebeu aí? Então ele colocou isso, né? E aí ele fala, tanto a escassez como a abundância, uma e outra, contudo, perecerão. Vão ter fim algum dia. A gente não vai desencarnar? Então vai chegar a hora que tudo isso vai embora. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção, de salvação, né? Então, daqui eu não vou levar nada. Eu não vou levar o meu carro, eu não vou levar minha internet, minha casa, minha cama, minha televisão, meu celular, não vou levar nada. Mas o conhecimento adquirido, a experiência adquirida aqui, isso eu vou levar. As lições, isso eu vou levar. Tá dando para perceber aí? Que página de preparo interessante, né? Que página de preparo interessante. Faz a gente pensar assim, eu estou no mundo de provas e expiações, por quê? Quantos desses sofrimentos poderiam ser evitados e quantos desses sofrimentos, expiações, são temporários se eu resolver tomar uma atitude, tomar uma ação. Olha aí. E aí eu vou fazer a escolha. Vou ficar de braço cruzado, não quero fazer não. Vou continuar reclamando, é melhor. Ou eu chegar, arregaçar as mangas, vamos embora, vamos fazer, vamos produzir, vamos desenvolver. Olha aí, né? Vamos agora para o estudo do Evangelho, itens 13 ao 15. O capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, itens 13 ao 15, instruções dos Espíritos, onde eles falam sobre mundos de expiações e provas.
gente falou dos mundos felizes, né, na semana passada. E aqui tem uma mensagem de Santo Agostinho. Então ele fala o seguinte no item 13. Que vos direi dos mundos de expiações, né, de sofrimentos, que já não saibais. Qual é a novidade que eu estou falando para você quando eu falo de sofrimento aqui? Estou falando alguma novidade? Não, não é novidade nenhuma. Pois basta observeis o em que habitais. Só olhar o mundo que a gente habita. E hoje, com a facilidade da internet, a gente tem até a possibilidade de entender coisas que passam em outros países que muitas vezes você, no lugar que você está, você nem imagina que possa ocorrer. Depois que eu vim morar nos Estados Unidos, aqui se chama assim, a salad bowl. Eles falam isso, né? A salad bowl. Porque quando falam que Nova York é a capital do mundo, só vindo para cá que você vai entender. Aqui no bairro que eu moro, por exemplo, tem muitos brasileiros, tem muitos gregos, tem muitos muçulmanos. E na hora que a gente vai tendo contato com essas pessoas e vendo o que cada uma passa em seu país, situações que a gente não consegue nem imaginar. Tem essa troca, né? E pela internet dá para ver isso também. Então não é nenhuma novidade essas expiações e sofrimentos de cada lugar. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo. Lembra? Quem estudou lá? Os 5 tipos de mundo. Primitivo, provas e expiações, regeneração, que é onde a Terra está fazendo essa transição, mundos felizes e mundos perfeitos. Então ele fala, pela inteligência que tem aqui, se você tem uma internet, se você tem um telefone, se você tem uma geladeira, um ar-condicionado, você tem um carro, você tem um fogão, você não está no mundo primitivo. Você não está ainda no mundo feliz e perfeito, mas você não está no mundo primitivo, é isso que ele quis dizer. Então, indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair da mão do Criador. Aquele espírito chegou agora aqui, caiu aqui de paraquedas. Não é aqui mais aqui, não é mais aqui. As qualidades inatas. O que é uma qualidade inata? Que já nasce com a pessoa, congênita, que eles trazem consigo, constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Gente, essa parte aqui, a gente trabalha até na nossa terapia, né? No nosso curso do autoconhecimento prático, porque o que acontece? A tua personalidade, o teu jeito de ser, você não é assim porque Deus fez você desse jeito. Muita gente boa se confunde com isso. Você já deve ter ouvido falar, né? Uma pessoa fala assim, mas por que você é desse jeito? Ah, eu sou assim porque Deus me fez assim. E pronto. Não. Não é. Sabe por quê? Porque toda e qualquer pessoa de qualquer crença ou religião que crê em Deus, seja em Deus, seja em Alá, seja igual, que crê em Deus, parte do princípio que Deus é bom, é justo e é imparcial. Né? Não é isso? Então eu estou imaginando, vamos ver se é bom, é justo e imparcial. Então eu estou imaginando você aí que está nos assistindo, quando você estava na barriga da sua mãe, chega Deus e fala, né? Olha, esse aqui que vai nascer será você que está acompanhando, que vai ser uma pessoa do bem, vai ser uma pessoa esforçada, vai ser uma pessoa que tem pelo menos o interesse de aprender o evangelho no lar, aquilo tudo, e nasce você com essas características. Já uma outra pessoa na barriga de uma outra mãe vai chegar esse mesmo Deus e vai falar, né? Olha, já esse aqui vai ser um ladrão, safado, mentiroso, vai roubar, vai aprontar, vai me... Peraí, já não é mais Deus. Já não é mais Deus. A boa educação não nos permite falar, né? O mundo do politicamente correto não nos permite falar, mas cá entre nós, cá, pertinho aqui, ó, cá entre nós aqui, tá? Você já reparou? Às vezes crianças, pequenininha, 1 ano, e na sua personalidade, uma é dócil, é tranquila, é sorridente, e a outra já é ruinzinha, já fica espetando. Já reparou isso?
Como é que Deus vai fazer isso? Você não é desse jeito porque Deus fez você desse jeito. Você é desse jeito porque você é a continuação do você das vidas passadas. Tá dando para entender? Você é a continuação daquilo que você era, com as suas qualidades e com as suas imperfeições. Se uma criancinha já tem aquela bondade, é porque ela já era bondosa na vida passada. E se uma outra não tem essa bondade, ela está tendo a oportunidade de desenvolver a bondade nessa vida. Personalidade congênita, aí várias características. Medos, angústias, aflições, sentimento de culpa, timidez. Uma série de situações que vem lá de trás. Por isso que essa terapia que a gente faz, o nosso curso e a terapia, tem gente que quer fazer a terapia do autoconhecimento, não quer fazer curso, quer fazer a terapia. Fala com a gente, ela é transformadora, que faz a gente perceber isso. A gente já carrega isso. Personalidade congênita, está escrito aqui. Continuando, mas também os numerosos vícios. Então ele começou a frase falando assim, né? As qualidades inatas, né, congênitas que trazem conosco constituem provas de que já vivemos e realizamos certo progresso lá atrás. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos, né, que têm tendência, constituem o índice de grande imperfeição moral. Por quê? Repara. Então, essas falhas que a gente tem, esses medos, esses pânicos, essas ansiedades, essa coisa toda que a gente tem, é por quê? Repara, a gente carrega também da vida passada. E isso é muito simples de entender. Se nós somos espíritos em evolução, se eu sou um espírito em evolução, significa que essa encarnação é a minha melhor encarnação. Porque se não for a minha melhor, eu não estou em evolução. Então, se essa encarnação, que é a minha melhor, cá entre nós, eu não sou lá grandes coisas. Eu não sou lá. Então imagina o que eu era no passado. Eu vou estar trazendo também isso para me aprimorar. Deu para perceber aí? Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato para expiarem, para sofrerem as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que tenham merecido ascender, crescer, evoluir, elevar-se a um planeta mais ditoso, mais feliz. No item 14. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para a Terra em expiação e sofrimentos. As raças, a que chamar de selvagens, são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Então, às vezes, tem aquela pessoa, nossa, aquela pessoa muito bronca, aquela pessoa, ela não tem evolução, mas peraí, e se ela está vindo no mundo primitivo e chegou aqui agora? Ela vai ter essa característica. É como se você que está na 8ª série, você vai achar que um aluno da 5ª série é um aluno para lá de atrasado, porque você está na 8ª série. Mas o aluno que está na 4ª e que foi para a 5ª, ele está evoluindo. Tudo vai depender do ponto de vista, deu para perceber? Ele continua assim: vem depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos, os espíritos que em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais têm podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então aquela pessoa da 5ª série, da 4ª série que foi para a 5ª e conhece gente da 8ª, ela não vai ter uma chance maior de crescer? Deu para perceber nessa metáfora que eu fiz? Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, né, são exóticos, são diferentes, né, de forma variável na Terra. Já tiveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação, da insistência no mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Então, Planetas Evoluídos tem um livro chamado Os Exilados de Capela, que era um mundo que na hora que ele foi para um progresso, quem estava lá e que só queria aprontar, já chegou falando, não, agora não dá para você reencarnar mais aqui não, que agora só vai ficar quem tá bom. E aí, foram então para mundos mais atrasados, nesse caso o planeta Terra mais atrasado do que Capela, esse outro mundo. Ok? Leia esse livro, Os Exilados de Capela, é bem interessante. Então ele coloca, né, fazer com que esses últimos avançassem, pois que levam... tiveram que ser degradados, mandados embora por algum tempo,
para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe, a semente dos conhecimentos que adquiriram. Então ele tem o conhecimento, mas ele usa para o lado errado. Ele tem a sabedoria, mas ele usa para o lado errado. Aliás, isso não é sabedoria, uma coisa é conhecimento, outra é sabedoria. Ela tem o conhecimento, mas ela não tem sabedoria. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no meio, no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios, né? As desgraças da vida. E que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado e insensível. Porque aquele cara que tem a inteligência, que tem o conhecimento, ele vai ficar aborrecido. Aquele outro que não, ele está de boa. Tem uma frase do Einstein que ele fala assim, né, sobre bomba atômica, e fazendo uma comparação, ele fala assim: eu nunca vi ratos construírem ratoeiras. Ou seja, o rato não vai construir ratoeira que vai matar ele. Mas o homem construi bomba atômica que vai matar o próprio homem. Olha que coisa louca, né? Item 15. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundo expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando-se todos como caráter comum, servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então eu fui um rebelde? Fui, daí a gente é. Todos nós aqui. Entendeu? Então a gente baixa um pouquinho a nossa bola, vamos ter humildade, fazer o bem, de fazer o melhor, mas entendendo que coisa boa lá atrás a gente não fez. Isso é a coisa mais normal, a gente está crescendo, a gente está evoluindo. Por isso, muitas vezes, eu não tenho lembrança lá do passado. É até melhor, senão eu ia ficar sem graça, eu ia ficar com vergonha. Tá? Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência, né, com o rigor da natureza. Duplo e árduo trabalho que, simultaneamente, desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. E assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo se redunde em proveito para o progresso do espírito. Então, mensagem aí de Santo Agostinho, enviado em Paris, 1862. Vamos para a prece? Eu vou começar a prece aqui. Quando eu disser pausou, você pausa e aí mencione os nomes das pessoas queridas, encarnados ou desencarnados, tá bom? Bichinho de estimação? Pode? Pode, não tem problema nenhum. Ok? Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos aqui pedir por cada irmãozinho, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a ajuda, a luz, o auxílio e o amparo. Os bichinhos de estimação também podem receber essa luz de forma que cada um possa se sentir amparado, acolhido e recebendo as boas energias que vão ajudar ele no seu progresso, evolução e desenvolvimento. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Vamos então citar os nomes. Pausou aí então. Soltou o pause, a gente vai para a fluidificação da água. Então você já pegou aí sua água, né? Seu copo, sua jarra, seu vasilhame. Eu estou pegando aqui o meu. Estou colocando aqui em cima. Vamos colocar aqui as mãos e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos pedir para que possa esta água nesse momento receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante e também o que for necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Fizemos aqui, estou botando aqui no meu copo, saúde, é claro, você pausa, né, para tomar a tua água aí com calma, com tranquilidade. E vamos então para a prece de encerramento, ok? Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais essa oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento. Obrigado pela limpeza espiritual que foi feita neste lar, no teu lar, pelos anjos guardiães.
que possamos cada um de nós fazer a nossa parte durante a semana para manter esse ambiente tão limpo e harmonizado como se encontra agora, que possamos refletir esses conteúdos estudados, colocando-os em prática no nosso dia a dia, e que seja possível estarmos aqui reunidos na próxima semana em Teu nome para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, feito isso, finalizamos, né? Enfim, eu sempre dou meu WhatsApp, você já pegou lá no começo. Faça como a Sandra Alves de Campinas, mandou mensagem pra gente semana também. Eu sempre respondo toda a mensagem que é enviada. Qual é o WhatsApp? 21 99247 5631. Anota, manda mensagem, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, tá? É sempre uma alegria enorme. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.